Alan dos Santos traz um alerta contundente. O colapso da Venezuela não é um acidente, é um projeto. No trecho a seguir, ele explica como a esquerda destruiu um dos países mais ricos da América Latina e como Lula insiste em aplaudir o mesmo modelo. Reflita e veja se não faz sentido. Ainda voltando sobre esse negócio de Lula, Putin, etc., eu mandei um link para a produção. Olha como é que é o controle da narrativa, o controle da informação. Olha como é que é perigoso, né, as pessoas terem a informação vinda da imprensa esquerdista. Coloca a tela inteira, produção, por favor, rapidinho. A matéria diz o seguinte, ó, a Venezuela vai poder explodir o preço do petróleo, né, e isso vai destruir o Putin. O barril do petróleo vai a 30 se o Trump tirar o Maduro de lá e botar a coisa para funcionar. Tecnicamente, tá, o que eles estão dizendo é o seguinte, ó, a Venezuela ela tem o petróleo que não é refinado. Ela tem uma reserva enorme, mas ela não tem refinarias. Ela precisa refinar esse petróleo para ficar rica. Ela perdeu a capacidade de refino graças a gente Maduro. como Maduro. Então, isso é o que eles não falam. Ou seja, que se a Venezuela conseguir ter mais refinarias, ou seja, todos os players que atuavam na Venezuela tiveram que escapar do país porque criticavam Hugo Chávez e Maduro, eles voltariam, mais pessoas investiriam dinheiro na Venezuela, a Venezuela voltaria a ficar rica. A Venezuela já foi a terceira maior economia do mundo. Terceira maior economia do mundo e o país mais rico da América Latina. Tem noção do que é isso? E os caras simplesmente sucatearam as próprias refinarias para fazer narcotráfico. Olha o tamanho da insanidade, da destruição que um governo de esquerda criminoso, terrorista. Por isso que o Maduro está sendo procurado, por isso que o Maduro tem 50 milhões de dólares na captura dele, na cabeça dele, porque é um absurdo, é um crime contra a humanidade isso, cara. Eles acabaram, eles arrasaram com a Venezuela. Arrasaram. Eu de vez em quando eu pego o Uber aqui nos Estados Unidos, e é até interessante você puxar o papo, vários venezuelanos fugindo da Venezuela para conseguir a vida aqui. Tá? O que o Maduro fez, né, na verdade começou com Chávez, né? O que a esquerda fez na Venezuela é um negócio assim, é um caso de estudo. Como é que você destrói um país de maneira tão rápida, tão profundamente como eles fizeram? E vale lembrar que o Bolsonaro foi proibido na campanha de associar o Lula com o Maduro. Ele foi proibido de dizer a verdade. Logo depois de eleito, o que o Lula faz? Estende um tapete vermelho, recebe o Maduro e ainda critica aqueles que se opõem ao Maduro. É isso. Como se o Maduro fosse um perseguido. O cara que passa caminhão por cima de manifestante, que manda atirador matar pessoas no meio da rua aleatoriamente, manifestantes que estão se opondo ao governo, que expulsa pessoas do próprio país, prende opositor político. Esse cara, quando o Lula foi eleito, levou ele ao Brasil, ao nosso país, e tratou como vítima. O cara que tem 50 milhões pela cabeça dele por narcoterrorismo foi tratado por Lula como, na verdade, um grande líder, né? Uma grande liderança política internacional. E na campanha, aí você me diz, uma eleição dessa é justa? Ou um presidente que está concorrendo à reeleição ser proibido de dizer a verdade? E permitirem que o chamassem de genocida, por exemplo? Sim, fascista, foi permitido. nazista. E o que a gente está prevendo... de canibal. O que a gente está prevendo para ano que vem, a partir desse inquérito, mais um ilegal aberto pelo Alexandre de Moraes para investigar o crime organizado, é que, da forma que houve em 2022, e fomos proibidos todos nós de dizermos, olha, o Lula é amigo do Daniel Ortega, olha, o Lula é amigo do Nicolás Maduro, olha, o Lula é amigo do Dias-Canel, todos ditadores, Nicarágua, Venezuela e Cuba. Provavelmente, no ano que vem, com esse inquérito, o Alexandre de Moraes vai ter ali alguma maneira, né, algum poder para impedir que que a gente diga simplesmente isso, que, olha, o Lula é ligado a gente que mexe com narcotráfico, né, com contrabando de arma. Ué, por que não, né? O Putin, Trump, eu quero ler para vocês aqui um texto que eu estava querendo, já vou colocar no X, para vocês entenderem a importância de termos a pauta anistia, Bolsonaro preso político liberto imediatamente, como que o Brasil se conecta com tudo isso, né? Então a gente falou aqui da questão da Venezuela, o petróleo venezuelano,
Não deu tempo da gente falar do que o Putin está fazendo com o petróleo iraquiano, porque quando o Trump fez as sanções e proibiu ali a União Europeia de poder ficar ali comprando petróleo, a situação ficou muito feia. Então, vou destrinchar rapidamente aqui com vocês o seguinte. O Putin está sendo estrangulado pelo Trump por 5 vias para que ele possa perder abastecimento energético. Então, esse estrangulamento ele não está sendo feito por tropas. O Trump está fazendo um xadrez global que assim, é quase impossível de você sair. Sim. E a gente vem falando disso desde o ano passado, que ele queria fazer isso quando ele começou, desde que ele assumiu. E muita gente achava que eles iam conseguir empurrar o Trump para mais uma guerra. Você não, o Trump tem que ser eleito porque ele é o único que vai acabar com os avanços do Putin na Ucrânia. Ou, leia-se, na Europa, né? Ou no Ocidente. Então, beleza, os globalistas, não, tá bom, vamos aceitar essa bosta aí, a gente vai ter que engolir o Trump, que merda, tá? Vamos engolir o Trump porque ele vai ser o único que vai ter culhão para parar o Putin. Só que o que eles queriam era que o Trump fizesse isso por meio de guerra. Bélica mesmo. Tiro, porrada de bomba. Né? Padrão Cláudio Castro. Né? Brincadeira. Porque aí você jogava a culpa no Trump. Exato. Eles queriam muito isso. Só que o Trump não fez isso. O Trump conseguiu estrangular os inimigos de Israel sem usar bomba. Ele só usou uma, né? Usou uma, né? Acho que foram 2, né? Uma foi. Foram duas. Mas porque os caras estavam querendo ameaçar usar bomba nuclear, né? Exato. Nós noticiamos aqui que havia submarino israelense nuclear pronto para atirar bomba nuclear caso o Irã realmente desse um passo a mais. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Chega de Oppenheimer, né? Então já bastou o horror de Hiroshima e Nagasaki. Mas aí vamos lá, essa questão do cerco estratégico do Trump, você tem Venezuela, uma possível intervenção e bloqueio militar dos Estados Unidos, como essa matéria do Telegraph, que vai neutralizar o principal fornecedor da Rússia, que é a Venezuela, é o parceiro petrolífero, o maior parceiro petrolífero da Rússia não é o Brasil, é a Venezuela. Então o Iraque, as sanções que levaram à paralisação da Lukoil, que controla os grupos da West Kurna 2 da Rússia. O Irã, sob a nova pressão ocidental que o Trump fez, voltou a ficar completamente isolado. Isso cortou a rota energética russa via Teherã e Golfo Pérsico. E também a China pegou de tabela nisso aí. Esse anel de contenção que o Trump reconstruiu, uma doutrina anel de contenção, é uma doutrina americana, né, de guerra. O Oriente Médio enfraquece Rússia e Irã, o Trump fez isso lá. Na América Latina, sufoca o eixo Venezuela, Cuba e Nicarágua, que servia de base logística para o Trump, Putin. Na Europa, as forças da OTAN diversificaram suas fontes energéticas para poder abandonar o gás russo. E a guerra de liquidez. O Trump conseguiu asfixiar o fluxo de dólar e euros que sustentavam o orçamento russo, dificultando a conversão do rublo para moedas fortes, né, que atinge diretamente o Banco Central russo, empurrando Rússia e China, mas em uma posição de dependência, ou seja, Pequim passa a comprar com desconto e passa a ditar preço. E o efeito dominó. Maduro está cada vez mais isolado, Bagdá se distanciou de Moscou, o Irã sofreu sanções e sabotagem cibernéticas, e por último, quinto, a consequência global, que é o momento 1989 energético. Assim como o colapso da União Soviética começou com a queda dos preços do petróleo nos anos 80, Trump busca a mesma desestabilização estrutural, porém invertida. Em vez de baixar os preços, ele cria a escassez controlada, tá? Isola o petróleo russo, fazendo com que a Rússia acabe produzindo, mas não vendendo. Exato. E ainda tem aí a questão da China e da Índia. Né? A China se comprometeu a parar de comprar petróleo russo e a Índia também se comprometeu a parar, né, mas em etapas de comprar o petróleo russo. E some-se a isso que um dos maiores compradores de diesel russo é quem? O Brasil. Brasil. Então, assim, não tem futuro para a esquerda no Brasil. Não tem. Não tem. Isso é importante o pessoal entender. Eu comentava ontem com o Pavanato, né, um outro aspecto, que é a questão que eu estou aqui
chamando de guerra de sexta geração, né? Que vai ser a guerra espacial. Nós vimos esse ano, né? A guerra espacial, ela é um fato já, né? Você tem aí o avanço dos drones, você tem o avanço de robôs, Os mísseis balísticos. mísseis balísticos. A gente viu o que aconteceu em Israel, no Irã. Só que existe o controle aéreo. Sabe quem eu entrevistei no Terça Livre, num programa que nós tínhamos chamado Update Brasil? Eu sou louco para voltar com esse programa, Update Brasil. Estava conversando, inclusive, com o Jim Paff hoje de manhã. O valor é alto, tá, Max? Para ter estúdio em Washington. Vambora. Os seguidores vão ajudar. Eu chorei quando eu vi. Perguntei para ele, pô, a gente precisa de um estúdiozinho bem simples, pequeno e tal, não sei o quê. Enfim, e aí eu quero muito voltar com esse programa Update Brasil, porque eu entrevistei o falecido Dr. Peter Pry, que era um ex-membro da CIA. Foi um sacrifício fazer com que esse homem usasse o Google Chrome para entrevista, porque ele falou, essa entrevista foi em 2015, ele falou em 2015 que desde que começou ele não usava o Google Chrome, porque o Google Chrome rouba todas as suas informações. Ele não confiava na Google. Então a entrevista teve que ser pelo Tor. Enfim, depois eu conto em detalhes essa coisa toda, né? Foi uma epopeia louca, assim, para poder entrevistá-lo. Mas nessa entrevista, ele estava denunciando que o Trump não era presidente, tá? Ele estava denunciando que o Obama havia desligado todas as forças de defesa de bombas de pulso eletromagnético no noroeste dos Estados Unidos. E que aquilo ali poderia desligar os Estados Unidos da noite para o dia. Porque uma bomba... Ele mostrou as imagens porque ele quem escrevia briefing para o Senado americano. Então todo briefing necessário, técnico, sobre defesas acerca de bomba de pulso eletromagnético que os Estados Unidos precisariam tomar, era ele quem escrevia briefing para o Senado americano. Então era um maior especialista em bomba de pulso eletromagnético. Vivia dando entrevista para o Fox News e concedeu entrevista ao Terça Livre em 2015. A gente tinha um ano, né, graças ao Jeffrey Nyquist. E ele explicou, mostrando o mapa, que imagine os Estados Unidos como um retângulo, tá? Então, se uma bomba de pulso eletromagnético fosse lançada na altura do Kansas, no centro dos Estados Unidos, a uma certa altura, altitude, melhor dizendo, ele apagaria um retângulo nos Estados Unidos, ficando só de fora disso o Maine, que está aqui no final dos Estados Unidos, um pedaço de Washington, o estado de Washington, do lado de cá, um pedaço da Flórida, mais ou menos de Orlando para baixo, e olha lá, e um pedaço da Califórnia. O resto estaria todo apagado nos Estados Unidos. Só com uma bomba. Uma bomba de pulso eletromagnético. Apocalipse zumbi. Tá? E por que eu estou mencionando isso? Porque nós estamos diante de uma guerra de infraestrutura. O Brasil é quem fornece meios para os Estados Unidos como para alimentar a infraestrutura dessa guerra espacial. Terras raras, o grafeno, que todo mundo zombava do Bolsonaro. Porque realmente faz sentido um jornalista zombar de Bolsonaro em 2018, 2017, 2015, 2016, falando sobre o grafeno. Hoje, quem zombar do Bolsonaro falando de grafeno, hoje, ele é orangotango. Assim, é sério o negócio, sabe? E aí você tem a base de Alcântara, que é o local, né, o melhor local para lançamento, porque você economiza combustível. Enfim, não vou ficar dando detalhes aqui, fica chato ficar dando detalhes sobre isso. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, pesquise. Base de Alcântara é o melhor lugar que tem para lançar os foguetes. Os Estados Unidos quer isso, a China quer isso, o mundo quer as terras raras do Brasil e a base de Alcântara. Então o Lula, ele está comprando uma briga que ele sabe que ele não pode vencer, ele sabe que ele não vai vencer, e é o que o Max falou. Não há futuro para a esquerda no Brasil, desde que a direita entenda isso que a gente acabou de falar e lute pela liberdade dos presos políticos, sobretudo do Jair Messias Bolsonaro. Não é brincadeira o que está acontecendo hoje no mundo. Nós não estamos numa briga por liberdade de expressão apenas. Liberdade de expressão faz parte desse processo. Não estamos numa briga por petróleo. O petróleo faz parte desse processo. Não estamos numa briga alimentar. Faz parte desse processo. O que está em jogo mesmo é uma futura guerra espacial, uma verdadeira Star Wars, uma guerra espacial, onde, né, o Brasil ocupa, sim, um lugar de destaque. E os burros não entenderam isso ainda. Aí acham que a briga é o Moraes, o Lula,
porque eles estão atrapalhando as eleições e os filhos do Bolsonaro estão atrapalhando, então a gente precisa tirar esse pessoal para a gente vencer as eleições e ter gente fazendo boa gestão, blá, 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 blá. Isso é discurso de orangotango, porque realmente não entendeu o que está acontecendo no mundo.